Primeiro, quem quiser depois mandar perguntas, aqui a gente acaba tendo um tempo limitado, pode mandar lá na minha página no Instagram, Marcelo_Vargas, que eu tento responder todo mundo lá, que vai ficando mais fácil, porque a gente acaba tendo um tempo limitado aqui, e lá a gente responde. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar perguntas por lá, que eu vou respondendo vocês. Bom, a gente estava falando na aula passada, quando a gente começou a falar de aromas, lembram? Quem não assistiu a aula, assista a aula passada, que a gente pega uma referência aqui no Brasil, a gente tem muitas traduções diferentes da literatura internacional. O pessoal também tem me perguntado quanto à questão da literatura internacional, quais países são mais relevantes, qual... Depende, quando a gente fala de vinho, a gente tem ótimos centros de pesquisa e formações em vinhos, né? Quando a gente fala em centro de pesquisa, com certeza a gente tem alguns polos aí relevantes. A gente tem na Califórnia, a Universidade Davis, que é um grande centro de pesquisa e informação. No Novo Mundo também a gente tem na Universidade de Adelaide, lá na Austrália, que é outro grande centro de pesquisa e informação. Depois a gente tem, nos países de velho mundo, alguns outros centros super importantes. A gente tem, na França, tem alguns centros importantes, como a Universidade de Bordeaux, na Borgonha, a Universidade de Montpellier, também super importante, e outras. Depois, na Itália, a gente tem alguns centros de formação bastante importantes lá, principalmente na área de viticultura, enologia, bastante relevantes. Na Espanha, a gente tem, em Portugal, a gente tem, então na Europa, a gente tem um pouco mais de centros de pesquisa e formação. Então, quando a gente fala de idiomas, o que é importante entender? A linguagem universal é inglês, então a maioria dos artigos científicos e das publicações e até dos principais livros acabam saindo em inglês primeiro. Depois a gente vai ter livros importantes em italiano e vamos ter livros importantes em francês. Na Alemanha também tem alguns centros importantes de pesquisa, então seguidamente eles publicam, mas na Alemanha eles normalmente publicam em inglês também. Então fica um pouquinho mais fácil. Mas a gente vai ter publicações em vários idiomas, né? Eu tenho alguns livros que eu gosto de usar como referência para estudos específicos para entender de terroir, do professor Attilio Cienza, que ele é o coordenador de pesquisas da Universidade de Milão, então coordena toda a parte de pesquisas de enologia e de melhoramento genéticos de uvas em toda a Itália, né? Mas muito ali na região de Franciacorta, Valtellina e outros. E, por exemplo, o livro dele sobre terroir, um dos melhores livros que eu conheço, focados em Itália, mas também com conceito de terroir, é italiano. Teve um outro livro muito legal que fala sobre aromas, né, do Luigi Moio, também é um pesquisador super importante da universidade das várias universidades, e hoje ele coordena a parte de pesquisa enológica da OIV. Ele é um italiano, e os livros dele são publicados em italiano, né? Depois veio Wine Grapes, que é da James Robinson, é publicado em inglês, né? Então tem várias literaturas aí, mas em inglês, de modo geral, vocês se saem bem. Bom, vamos lá. Vamos falar de sabor, certo? Entrando já no conteúdo de hoje. Qual a referência a gente pode pegar? Primeiro, a gente começou a falar na aula passada, eu vou cada vez mais trazer para vocês pesquisas científicas mais atuais e alguns embasamentos através de bibliografia, para a gente começar a ter um embasamento para vocês conseguirem ir avançando, quem gosta de se aprofundar nos temas, através dos conteúdos. Então, assim, a gente falou na aula passada, a gente começou a falar tanto das ISOs, quanto das normas no Brasil, que são as normas da ABNT-NBR. Ou seja, ISO é o padrão internacional, é uma linguagem internacional, e a ABNT é a tradução dessa linguagem internacional adaptada para o Brasil. Então, normalmente sai a ISO, o Brasil vai fazer uma tradução que vai ser considerada oficial, ou seja, a ABNT nada mais é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a gente fala de linguagem, tem uma normativa, linguagem técnica para análise sensorial, que a gente também pode usar para avaliação sensorial. A normativa ABNT-NBR 5492, ela é uma normativa exatamente que fala sobre termos, sobre expressões. E também não só fala o termo, mas o que ele significa. Então, aqui lembrando, a gente está falando de sabor, certo? Falando na aula passada de aroma. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre eles. Falando na aula passada nessa questão de aromas,
um pouquinho de odor, mas vamos entender agora um pouquinho de sabor, porque sabor a gente avança o conceito, certo? Olha aqui, ó, vou marcar aqui para vocês verem. Ó, sabor a gente avança o conceito. O que significa? Significa o seguinte, sabor, pela norma, tá, da BNT, que é uma tradução da ISO, sabor é uma combinação complexa de sensações olfativas, gustativas e trigeminais, ou seja, a primeira referência importante que sensações complexas, ou seja, uma combinação de sensações complexas. Ou seja, sabor não é uma coisa fácil, ok? Não seria complexo. Das sensações, e aí, olfativa, gustativa e trigeminais, percebidas durante a degustação, certo? Inclusive, tem uma nota dizendo o seguinte, sabor pode ser influenciado por efeitos táteis, terminais dolorosos ou sinestésicos. Isso significa de modo geral, tá? Sabor é uma sensação complexa que a gente sente na boca. Aí no paladar, não é só no paladar. O paladar é responsável pelos nossos gostos. Mas não é só o paladar. Então, o paladar é um pouco mais complexo que isso, porque envolve também a parte olfativa e envolve a parte trigeminal. Bom, olfativo é isso. É a parte dos aromas, dos odores. A gente falou que prefere usar o termo aroma, e odor às vezes pode ser pejorativo no Brasil, porque é mal utilizado, tá? O termo correto não teria essa conotação. Quando a gente fala de olfato, tranquilo, todo mundo entende, tá? Quando a gente fala de gustativo, a gente está falando de paladar, né? As papilas gustativas, os gostos básicos. Quando a gente fala de trigeminais, aí fica um pouquinho mais complexo. O que significa trigeminais? A gente tem uma combinação de nervos, certo? Que estão ligados aqui ao nosso sistema nervoso central e que se dividem dentro do nosso rosto, da nossa cabeça. Então, se chama trigeminal exatamente porque é o nervo trigêmeo, ou seja, ele se divide em 3 conjuntos de nervos, a parte superior, uma parte central, uma parte inferior, e esses nervos, eles chamam aqui de trigeminais, são responsáveis exatamente por captar o que não é gosto, ou seja, não são os 5 gostos básicos, o que não é olfato, nem aroma direto, nem aroma indireto, que são as sensações táteis. Ou seja, sensações táteis a gente já falou que não sente só na pele. Os nervos trigeminais também captam essas informações. Que são o quê? Essas sensações de textura, de calor, essas sensações de peso, de volume, né? Tipo o corpo do vinho, o álcool do vinho, tanino do vinho. Tudo são sensações táteis captadas por esse conjunto de nervos. E a gente chama de trigeminais. Ou seja, sabor é esse conjunto do... Vamos falar de vinho agora, né? Do vinho na boca, misturando aromas, misturando os gostos e misturando as sensações táteis. Então, por isso que eles chamam de complexo. Envolve tudo isso. E aqui, por que a gente está falando aqui? Os nervos, quando eles são molestados, entre aspas, né? Quando eles captam a sensação, exatamente isso. São as sensações de calor, são as sensações de textura, são as sensações de peso, untuosidade. Isso tudo são sensações trigeminais. Sensações que esses nervos captam dentro da nossa boca. Só que isso tudo somado vai desenhar o que a gente chama de sabor. Lembrando que é o nosso cérebro que monta isso. Todos esses sentidos estão captando essas informações, estão mandando para o cérebro conseguir entender melhor, certo? Deixa eu mudar para a gente conseguir passar. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma outra referência aqui. E agora aqui uma referência da USP, né? Um centro de pesquisa bastante importante que a gente tem aqui no Brasil, internacionalmente reconhecido. Eles têm um centro lá que eles chamam de Food Research Center, certo? Que é um centro de pesquisas em alimentos. E aqui a gente tem uma referência legal, certo? Ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Né? Deixei o link aqui para vocês, quem quiser pesquisar, aumentar. Tem bastante conteúdo interessante aqui nesse centro de pesquisas em alimentos da USP. Né? Então, é bastante interessante aqui. Uma outra visão. Aqui quem está falando é o professor Eduardo Purgato. Ele está dizendo o seguinte, olha, sabor é a soma dos gostos com aromas, ou seja, os gostos básicos mais aromas.
mais a textura e a temperatura. Ou seja, olha que interessante, o sabor é a interpretação do nosso cérebro, faz de todas essas sensações ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que avaliar vinho é difícil? Então, olha só, olha o que a gente está falando aqui. Gostos são as somas de várias sensações. Desculpa, sabores são a soma de várias sensações, entre elas aromas, gostos e sensações táteis. Isso, gente, e aqui é importante vocês entenderem que é super importante 2 passos aqui. Ajudar o nosso cérebro a entender isso. Por quê? Porque é fácil aqui, quando a gente está avaliando um vinho, a gente cair numa pegadinha cerebral. Porque é o seguinte, como é muitas informações, por exemplo, quando a gente come um morango, certo? Quando a gente está comendo um morango, o sabor do morango é a soma disso, ou seja, a acidez que o morango tem, a textura que o morango tem, se o morango está gelado ou não está gelado, mais a quantidade de aromas indiretos, porque está na boca, né? A gente vai estar ali falando. Então, tudo isso vai somar o que a gente chama de sabor de morango. Aliás, uma coisa errada que acontece é as pessoas interpretarem ou usar o termo, por exemplo, gosto, para dizer, o gosto do morango. Não é gosto. Tá, ok, tem muita da literatura que está traduzida errado, mas gostos são só os 5 básicos, né? As papilas gustativas identificam. É exatamente esse. Salgado, a doçura, o amargor, a acidez e o umami. Isso 5 são os gostos. Então, quando tu estiver falando de gosto, são só esses 5. Então, vai lá, o gosto de morango. Então, tá falando o quê? Se ele é doce, ele é ácido, o morango pode ser os 2. Um pouco mais, outro um pouco menos. Se não for isso, está falando, por exemplo, do aroma, tu pode falar, se estiver em boca, de sabor, mas não necessariamente o gosto. Bom, por isso que é complexo, porque são várias informações acontecendo. Mais interessante, aliás, tem mais 2 pesquisadores que eu posso citar aqui, são 2 pesquisadores internacionais que são interessantes. A gente tem o professor Barry Smith, que ele escreve para a revista Nature, e ele é da Universidade de Londres, e ele também faz muitas pesquisas avançadas nessa parte dos sentidos, enfim, interação com alimentos e bebidas. E ele fala o seguinte, que além de tudo isso que a gente está falando, a nossa interpretação de sabor pode, certo? A interpretação de sabor pode ser alterada, além dos sentidos, pelo nosso momento. Ou seja, de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa disposição, de acordo com a nossa fadiga. Como é o cérebro que monta, aquele momento que a gente está captando aquelas informações, são somadas e cria-se aquele conceito, cria-se aquele desenho. Qual é o grande desafio aqui para nós, avaliadores e degustadores de vinho? É que quando a gente pega uma referência, então a gente pegou a referência de sabor, por exemplo, comendo uma ameixa muito madura. A gente está falando de ameixa, porque estamos falando de Syrah. Syrah tem um perfil de aromas que pode remeter à ameixa. Está comendo uma ameixa muito madura. O sabor da ameixa na boca, então, normalmente ela é doce, certo? Ela tem uma textura, a casca um pouquinho mais rígida, crocantezinha, a polpa mais macia, vai ter aqueles aromas, né, indiretos da ameixa, ela pode ter um pouquinho de acidez, ou seja, todas essas características, o cérebro está entendendo que isso é ameixa. Qual é o desafio? É que quando tu sente uma textura, por exemplo, tu mastiga uma textura parecida, o cérebro pode buscar aquela lembrança e dizer, poxa, isso parece uma ameixa, é ameixa. Aonde que isso vai chegar nos vinhos? É que às vezes nem sempre o que lembra, a gente falou das pseudo-sensações, nem sempre é real o que a gente está sentindo. Às vezes a gente pode ser enganado. Por exemplo, a ameixa ela é muito doce quando ela é muito madura. Então, tu tá comendo ela, o sabor ela é doce, ela tem aquela textura um pouquinho mais macia na polpa, ou seja, tem os aromas indiretos de ameixa. Quando tu sente aquele aroma de ameixa madura, o teu cérebro busca aquela informação e vai dizer o seguinte, olha, é doce. Então, às vezes, tu tá provando um vinho que tem aroma de ameixa madura, muito madura.
Quando tu coloca na boca, tem, né, esse aroma indireto, até o sabor de ameixa madura. Se tu não tá prestando atenção, tu pode confundir que o vinho tem doçura. Porque teu cérebro está condicionado, o cérebro entendeu que aquele aroma de ameixa madura está associado à doçura. E não necessariamente o vinho é doce. Então é aí que a gente vai falar que essas pseudo-sensações podem nos confundir muitas vezes, certo? Sim, então a gente tem que cuidar um pouquinho, né, essa questão. Só estou pedindo para disponibilizar a norma 5492. A norma ela não pode ser compartilhada, tá? Vocês podem achar, tem que comprar ela lá no site da ABNT, tá? Ela não pode ser distribuída como livro, tá? Eu não posso compartilhar ela porque ela tem direitos autorais, tá? Talvez vocês achem aí parte das normas, procurar na internet, talvez achem aí algumas coisas. Tá falando também, o Dr. Gordon Schaefer tem um livro maravilhoso sobre o cérebro, o sabor de vinho. Sim, se chama, muito bom. Inclusive, a gente já citou ele aqui, vamos falar cada vez mais. Eu cito bastante o Dr. Gordon Schaefer exatamente por causa disso. Ele ajudou a revolucionar, tem dois cientistas muito bacanas que ajudaram a revolucionar. Então, mas avançando um pouquinho no que a gente entende só dos sentidos, porque não são só os sentidos, o nosso cérebro que monta essa informação. E esses pesquisadores, esses doutores, entre eles o Dr. Gordon Schaefer, tem outro doutor chamado James Good, que ele também está ajudando nesse processo de dizer o seguinte, olha, o cérebro que monta essas informações. O livro do Dr. Gordon Schaefer se chama... Muito legal, ele tem dois, né? O primeiro foi mais legal, foi que deu a base para isso, né? E a referência dele, ele é um pesquisador muito famoso, é um neurocientista, e foi muito bacana esse primeiro livro dele, que se chama Neurogastronomy, que é focado no como o cérebro entende a gastronomia, a comida, e o segundo aí foi um avanço aí focado em vinho, que uma super referência, se chama Neuroenology. Então, só em inglês essas duas bibliografias, mas são bem legais. E o Dr. Jamie Goodall tem alguns livros, entre ele Wine Science, que é incrível, também é muito bacana. Tá, mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa questão de sabor, para a gente ir para a nossa degustação, certo? Bom, essas referências são importantes. Tem alguns outros pesquisadores, isso já é um conceito hoje muito aceito, a questão de sabor, que é a soma de aromas, gostos e sensações táteis em boca, certo? Tem um pesquisador que chama Stuart Firestein, ele é da Universidade de Colômbia, também bacana, ele tem bastante pesquisas sobre isso, e ele também fala o seguinte, olha, que além de tudo isso que a gente falou, tem o fator de expectativa versus realidade, quando a gente fala de sabor. Ou seja, nosso cérebro entende, vamos voltar lá na ameixa madura. Nosso cérebro, quando tu compra uma ameixa madura e tu vai comer ela, o que tu já espera? Que ela vai ser doce, que ela vai ter aromas e sabores, né, de ameixa, que ela vai ter aquela determinada textura, ou seja, tu tem aquela expectativa. Quando tu vai consumir, não necessariamente a tua expectativa ela é atendida, certo? Ou seja, ela pode não ser tão doce, ela pode não ser tão macia, ela pode ser muito ácida, pode ter várias, pode ser diferente daquilo que a gente espera. E que isso faz com que a gente, de certa forma, interprete errado, porque nos causou uma frustração. Não diferente de vinho, né? Se a gente pensar em vinho, seguidamente isso acontece. A gente tem determinada expectativa, vai avaliar o vinho não está entregando aquilo que a gente esperava e nos causa uma decepção. E a gente tem a tendência grande a jogar toda a avaliação do vinho para baixo, porque não está atendendo aquela expectativa inicial. Então, a gente tem que fazer muito esse trabalho de mindset, de ir nos preparando para a gente fazer uma avaliação sempre técnica do vinho. Certo? Bom, vamos passar mais um pouquinho aqui da nossa teoria para a gente terminar de definir essa questão de sabor. Já está entendida essa parte inicial. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sabor em boca, o que a gente está falando? Que a gente está misturando aqui exatamente a parte do tato, ou seja, não é só a nossa pele, mas também nossas mucosas, esse conjunto de nervos trigeminais.
com o nosso olfato, com o nosso paladar. Ou seja, a mistura disso. Por isso se torna tão complexo. Então, a gente já falou um pouquinho de aromas, né? Então, aroma direto e aroma indireto. Então, no paladar, aroma indireto é super importante para essa questão de definir sabor. Outra questão é gostos. Gostos básicos são só 5, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. É super importante sobre isso, certo? É super importante a gente definir que gostos são só esses 5. São identificados pelas papilas gustativas. Sabor, soma mais aroma, soma mais sensação tátil. Os 5 são doce, salgado, ácido, amargo e umami. Umami a gente vai falar mais, certo? Sobre ele. É um gosto mais recente. É um gosto aonde a gente está aprendendo a lidar ainda com ele, mas ele é um grande realçador de sabor, ele deixa as coisas mais intensas, mais saborosas. Mas a gente fala um pouco mais para frente. Então, gostos são identificados pelas papilas gustativas, e aqui sim, aqui começa a ser diferente para a maioria de vocês, que não estão acostumados com esse conceito, que são as sensações táteis que são identificadas na nossa boca, na nossa degustação, quando a gente está degustando alimentos e bebidas, dentro da nossa boca. Então, esses 3 conjuntos de nervos, chamados, né, nervos trigeminais, exatamente porque pegam a parte superior, a parte central, a parte inferior, e eles identificam as sensações, tanto, que a gente chama de sensação táteis, tanto essa questão de textura, tanto essa questão de temperatura, essa questão de viscosidade, certo? Densidade, peso, tudo é responsabilidade desse conjunto de nervos. E aí, quando a gente vai falar de vinho, o que eles captam? O que eles ficam responsáveis? Exatamente por essa questão de álcool, tanino, glicerol, corpo, a questão de ardência, picância, né? A questão de, por exemplo, pimenta, a questão do gás carbônico. Então, tudo eles são responsáveis por captar essas informações, certo? Complexo, lembra? São vários estímulos sensoriais captados, somados e tentando ser traduzido. Por isso que vinho também é tão legal, porque realmente não é uma ciência pronta, ou seja, a soma de várias temperaturas aqui. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Deixa a temperatura mais adequada aqui para a gente passar para a nossa degustação, que daqui a pouco vai começar, certo? Bom, aqui um resumo rápido do que é sabor, certo? E aqui agora só falando de vinho. Ou seja, a soma dos gostos, 5 gostos básicos, mais os aromas, né? Que a gente está falando de aromas indiretos, que a gente está sentindo em boca, mais as sensações táteis, né? E aí nos vinhos, álcool, tanino, glicerol, corpo, picância, frisante, gás carbônico e outros, certo? E aí a gente pode traduzir isso tudo como sabor. Então, o que é correto, tá? A gente pode falar, se a gente, por exemplo, sente em boca uma característica, por exemplo, de ameixa madura, que a gente está falando de Syrah, eu posso dizer sabor de Syrah. Também posso falar sabor de ameixa. E aí, lembrando, quando a gente vai falar principalmente dos aromas, a gente não usa, né, não é convencional, fora do mundo científico, usar os termos técnicos, nome técnico das moléculas. A gente faz associações, porque a gente aprendeu assim. Não estou dizendo que é errado. A gente aprendeu a dar nomes comparativos. A gente aprendeu a dizer, esse vinho tem aroma de ameixa, esse vinho tem sabor de ameixa. Né? A gente não fala necessariamente de cadeias, nem moléculas, nem de tióis, nem de pirazinas e nem de outros. Certo? Bom, então sabor. Por isso que eu posso falar em boca, ou seja, eu posso falar quando tenho o vinho na boca, dessas características que me lembram. Por exemplo, no caso da Syrah, quando lembra ameixa, quando lembra mirtilo, eu posso falar que é aroma indireto, ou também posso falar que é sabor. Certo? Por que eu evito em boca de falar que é só... evito falar que é odor, que é um termo que a gente não tem utilizado, principalmente no mundo dos vinhos, e evito só falar que é somente aroma. Coloquei na boca, tem aroma de ameixa. Até o termo é correto. Mas qual é a questão? É que a gente não sabe, se a pessoa não está te vendo, só falar, esse vinho tem aroma de ameixa. O que a pessoa vai entender do outro lado? Tu está cheirando o vinho
que tem cheiro de ameixa, mas você está falando referências em boca. Então, para a gente se entender, eu gosto de separar. E a partir de agora, vocês vão entender, quem é meu aluno já sabe, que eu separo um pouco isso, esse entendimento. Então, quando eu falo de aroma, eu estou falando de nariz. Certo? Quando eu falo de sabor, eu estou falando em boca. Então, aroma eu falo de nariz, sabor eu estou falando de boca. Porque exatamente para separar. Ah, tá, mas eu posso, o termo correto é dizer que na boca eu estou sentindo o aroma? Sim, só que aí, o que eu faço? Quando eu estou falando, usando a referência de algum aroma em boca, eu uso a referência de aroma indireto. Por quê? Para saber que eu estou falando que o vinho está na boca, sentindo aquela característica em boca, não em nariz. A gente já falou também que os vinhos não são sempre iguais, aroma direto e aroma indireto. Por isso que a gente tem que separar. Se fosse sempre iguais, seria fácil. Então, não, ok. Esse perfil de aromas está definido. No nariz tu definiu, em boca ele vai ser igual. Não necessariamente. Por isso a gente tem que separar no nosso entendimento. Ok? E aí uma pergunta que seguidamente chega é o seguinte. Bom, mas o que é melhor? É melhor sentir o vinho ter, né? A gente sentir mais, ter mais prazer. O aroma direto ou indireto? Né? O aroma versus sabor. Aí a gente começa a entrar naquela questão que para que o vinho é feito? Para consumir. Por mais que a gente, numa degustação técnica, a gente avalie e descarte, aquilo ali a gente está fazendo um exercício técnico. O vinho é feito para ser consumido, para ser tomado. Então, muita gente, inclusive, fala que, poxa, eu não consigo descartar o vinho durante a degustação, gosto de engolir. Ok, certo? Mas o vinho é feito exatamente para ser consumido. A gente descarta tecnicamente porque a gente precisa sobreviver, né? Consumindo muito álcool, a gente vai debilitando nossa saúde, a gente vai ficando mais cansado. Então, tecnicamente, a gente descarta. Mas ele é feito para ser consumido. Então, é melhor que o vinho tenha uma maior intensidade de sabor do que de aromas. Mas o mundo ideal é que tu tenha os dois muito bem. Parecido, intensidades parecidas, complexidades parecidas e positivas, certo? Se a gente está falando aqui, a gente está associando a características positivas dos vinhos, certo? Bom, deixa a gente já então preparando a nossa degustação. Quem já está com o seu vinho aí, então, o que eu vou degustar hoje? Exatamente um vinho de Syrah, que foi a uva que a gente trabalhou essa semana. Semana que vem a gente vai continuar trabalhando a Syrah, só que aí a gente vai trabalhar a Syrah no Novo Mundo. A gente trabalhou até agora a Syrah no Velho Mundo, principalmente Europa, né? E é onde a gente passou aí começando pela França, principal país produtor. Depois a gente foi um pouco para a Itália, foi um pouco para Portugal, foi um pouco para a Espanha. Falamos um pouquinho, tá tudo lá no grupo. Bom, então o nosso vinho de hoje vai ser um Syrah 2016 da vinícola Pirineus, Goiás. E o nome desse vinho se chama Terroir. Não provei ele, não conheço, vou provar agora junto com vocês. Nós vamos fazer a avaliação sensorial dele para passar um feedback, então, para a minha aluna Mara Flora, que me perguntou. Depois a Mara Flora vai me dizer o que ela está pensando com esse vinho, por que ela perguntou, porque, ela perto dela, ela provavelmente deve ajudá-los. Bom, então, preparem seus materiais de degustação. Eu vou tomar já um gole d'água para já ir preparando o meu palato. Legal. Vou abrir o nosso vinho. Tô curioso. Um terroir diferente, né? Não dá para a gente dizer que é um terroir conhecido no Brasil, né? Principalmente falando de Goiás, mas a gente pode dizer que já é uma casta que vem ganhando certo destaque aqui no Brasil, certo? Na campanha gaúcha também tem alguns produtores, que já tem, inclusive tem alguns produtores com vinhas velhas lá na campanha, não é tão convencional, mas eu acho que cada vez mais vai aparecer. A gente falou, né, São Paulo aparecendo muito bem, a Guaspari é uma grande referência aí do nível de qualidade dos vinhos com a uva. Minas Gerais vem aparecendo muito bem.
Vale de São Francisco, Serra Gaúcha, também já falamos, né? Projeto Alma Única, muito legal o projeto. Avenida linda, então quem não conhece, inclusive, recomendo fortemente que vocês conheçam. Legal, bom, é um local quente, é um local seco, mas eu sei que a Serra dos Pirineus, não à toa é uma serra, ela tem altitude. Então, eu não li a ficha técnica do vinho, tá? Eu gosto de degustar ele sem ler a ficha, então depois quando a gente abrir a sala lá, a gente fala um pouco mais sobre ele, a gente vai abrir a sala depois que encerrar aqui o ao vivo, a gente abre a sala do Zoom aqui onde eu estou transmitindo, quem quiser a gente fica lá, faz um face a face, e aí a gente lê um pouco a ficha técnica, entende um pouco mais, mas eu sei que Serra dos Pirineus tem altitude, e eu sei que tem amplitude térmica, então ajuda a compensar um pouco isso. Vamos lá. Primeiro que a gente cheira a taça, ver se ela está limpinha, tudo adequado, se não tem nenhum cheiro desagradável, ok. Vamos para a nossa avaliação. Bom, primeira coisa que a gente faz sempre, avaliação visual. Pontos importantes, a temperatura aqui da sala que eu tô está regulada agora para 20 graus, eu tinha regulado para 18, agora regulei para 20. Normalmente é a temperatura que eu gosto de degustar. E os vinhos eu gosto de deixar a temperatura, eu tenho um guia, inclusive passei para vocês, não passei só para o pessoal lá do curso. Quem está lá no curso nosso veio com a doutora Carolina Dani, já tem lá um guia bonitão agora, que é um guia, uma referência, um infográfico que tem a questão de estilos de vinho, uvas, temperatura, harmonização, e mais adiante eu disponibilizo para vocês lá no nosso grupo também do Telegram. Eu gosto de deixar a temperatura, vinhos tintos, principalmente a temperatura ambiente, que é uma referência aí mais ou menos de 16 a 19 graus, ok? Mais ou menos essa temperatura que eu gosto. Como a gente vai estar 20, o vinho vai estar um pouquinho mais fresco que isso. Bom, primeiro então, começando pela parte visual, quando a gente faz dose de degustação, eu uso normalmente 25 ml ou 30 ml, lembrando que são 3 doses que a gente usa normalmente internacionalmente, 25, 30 ou 50, eu gosto de usar 25. Então, visualmente, é um vinho que tem muita intensidade de cor, ou seja, bastante concentrado na parte central dele, né? Essa parte central aqui eu estou visualizando bem aqui, estou olhando sempre de cima para baixo, né? Eu tenho um fundo branco embaixo aqui para ajudar a visualizar a parte da cor. Então, olho primeiro nessa parte central, onde tem mais líquido, e depois eu vou correndo para a borda para ver como é que está a mudança de tonalidade. Então, o que a gente está vendo aqui? Muita intensidade de cor. Na parte central, a gente está vendo uma cor... Ele tem uma mudança de cor da parte central para a borda, certo? Então, muita intensidade de cor. É um vinho límpido, ou seja, não tem resíduos, não tem impurezas, não tem borra, nada visualmente ainda que não deixe ele de forma diferente. É um vinho, tem brilho, é brilhoso, mas não é tão brilhoso. Vamos ver se é por a questão da idade, vamos ver se é por causa dos métodos de produção. Bom, na parte central, onde tem mais concentração, tem mais líquido, inclusive, na taça, né? A gente sabe que essa parte aqui tem uma quantidade maior de líquido que a borda, a gente consegue ver a mudança de tonalidade. Vou passar o dedo aqui para vocês verem daqui para cá, certo? Então, na parte central é uma cor que ainda é um rubi, mas já indo para notas alaranjadas aparecendo, certo? E quando eu vou para a borda, na borda já aparece bem essas notas alaranjadas, né, que a gente pode chamar aí de granada, começa a puxar essa cor, essa tonalidade de granada, um pouquinho mais alaranjado. Já começa na borda. Na parte central, ainda predomina as notas vermelhas. Mas uma mudança interessante de tonalidade. Interessante, vamos ver. Nariz. Bom, leva a taça ao nariz, lembra-se primeiro sem agitar a taça, para a gente sentir exatamente esses aromas mais delicados, para a gente não ter tanta influência do álcool, né? Quando a gente volatiliza, quando a gente começa a jogar um pouco mais de álcool para cima. Só estou perguntando como que bota o vinho na temperatura. Bom, depende se precisa esquentar
ou resfriar o vinho. Normalmente precisa resfriar, locais mais quentes. Então, o ideal é tu pegar um balde, água, gelo, e aí tu vai dosando a temperatura ali, ou seja, 1/3 de água, 1/3 de gelo dentro de um balde, e tu vai colocando ali, e mais ou menos sendo uma referência. Quem gosta, tem até termômetro, você pode colocar e ver a temperatura. O que eu gosto, tá? Quando eu falo essa questão de temperatura do vinho. Pessoal, cuidem para não ficar neuróticos. Ou seja, para tomar o vinho tem que estar na temperatura, bota, vai, tu perde, né, boa parte da tua atenção na avaliação e depois quando tá tomando vinho, no prazer do vinho. Porque não é assim que as pessoas tomam vinho, né? Então não fica botando ali, ó, mais ou menos, por isso tem um range, né, uma diferença de temperatura, a gente fala temperatura ambiente. Lembrando, temperatura ambiente não é a temperatura que está externa, é uma referência na bibliografia que diz mais ou menos uma diferença de temperatura entre 16 e 19 graus. Alguns autores gostam de chegar até 20 graus, assim, a James Robson usa essa referência, eles gostam de usar temperatura ambiente entre 18 e 20, então vai mudar um pouco a diferença, depende de cada autor. Vamos lá, nariz, leva a taça ao nariz, inala lento, né, e longo. Legal. Uma coisa que já dá para perceber aqui é que tem tipicidade de Shiraz, né? De Syrah. Bem interessante. O que a gente sente aqui nesse primeiro aroma, sem agitar? Bastante intensidade de fruta, e aqui está lembrando já uma ameixa muito madura, quase já em compota, já lembra um pouco de uma ameixa cozida, lembra uma nota de aqueles berries pretinhos, né? Tipo mirtilo, assim, também maduro, e até uma notinha de açaí, me remete aqui um pouquinho. Depois, tem uma nota de carne curada, bem nítida, assim, quase uma nota que remete a um bacon, quase uma nota que remete, não chega a ser tão intenso, mas tem uma nota de carne curada. Tem uma nota especiada, que se mistura ali um pouquinho aí de especiarias, talvez cravo, talvez canela, e uma nota de baunilha. Então, interessante o vinho aromaticamente, certo? E já aparecem aqui algumas notas terciárias começam a aparecer. Ainda predominam as notas primárias e secundárias ainda um pouco mais evidentes, mas algumas notas terciárias começam a aparecer. Legal. Agitar a taça. Legal. Agitando a taça, primeiro, o álcool fica um pouco mais evidente. No primeiro aroma, sem agitar, o álcool não estava... Tu percebia ele ali, mas ele não estava incomodando, estava super bem equilibrado com os outros aromas. Agitando, ele começa a ficar um pouquinho mais saliente. Mas destaca o aroma frutado. Super interessante. Então, esse aroma de ameixa super evidente de novo, ainda mais evidente quando a gente estava no primeiro aroma. Essas notas de fruta, essas notas de especiaria, essas notas de carne curada, elas estavam meio equilibradas. Meio não, elas estavam equilibradas, né? Estavam numa quantidade parecida. Quando agitou a taça, a nota frutada se salientou. Teve um destaque um pouco maior. E agora também, de novo a taça ficou o vinho ficou um pouquinho mais calmo, e aí esses aromas se equilibraram. Mas chama bastante atenção. Depois esses aromas, provavelmente remetendo a madeira, que é uma nota, uma baunilha até envelhecida, essa nota terciária que eu falei para vocês, é essa nota da baunilha, já remetendo a uma baunilha envelhecida, certo? Envelhecida que não é velha, aquela baunilha que vai secando, que tu vai usar o favo da baunilha, que tu vai usar para fazer doce, que tu vai usar para cozinha de modo geral. Já é uma mais evoluído. Bacana. E, de vez em quando, agitando a taça, começa a aparecer uma nota herbácea madura, como remete a alguma coisa também de uma erva cozida, de uma erva seca, talvez uma notinha de sálvia seca, uma notinha aí de uma erva seca. Interessante. A complexidade aromática do vinho, bastante interessante. Tá? Bom, vamos lá. Vamos provar o vinho em boca. Então, já tomei um gole de água, vou tomar mais um, limpar um pouco mais meu palato. Quando você está limpando o palato, você pode descartar sem nenhum problema a água, ver se a boca está limpa, se não tem resíduo, se não está com gostos e sabores fortes em boca, certo? De manhã é um bom horário para degustação, é um momento que a gente está menos cansado. Aliás, a grande maioria de concursos de vinhos do mundo preferem fazer
as suas avaliações na parte da manhã, porque os degustadores estão menos cansados. Então, vou tomar um gole. Só estou perguntando se eu resfrio esse vinho. Não. Tá? Esse vinho aqui, Porto Alegre, está 5 graus de temperatura, agora um pouquinho mais quente. Esse vinho estava na adega, certo? Na adega estava com uma temperatura de 12 graus. Eu tirei ele da adega, então ele já veio na temperatura mais adequada, mas aqui eu programei a sala para estar a 20 graus agora. Certo? A sala aqui onde eu estou. Vamos lá. Boca limpa. Legal. Sem resíduo, sem gostos básicos. Primeiro gole. Então, nosso primeiro gole do dia, a gente não vai avaliar. Vou passar o vinho pela boca e vou descartar esse vinho. E vou ver como é que está o meu palato depois dessa degustação. Porque a gente descarta o primeiro gole e até a gente percebe como é que está o palato. Se não estiver muito desequilibrado, muito ácido, muito tânico, muito amargo, faz de novo. Cuidado, tá? Esse exercício inicial é para a gente ir adequando o nosso palato já para receber um elemento ácido, que é o vinho. E o nosso palato, de modo geral, ele vai se equilibrando. Pontos importantes não significa que tem que fazer muitas vezes esse exercício, porque também vai ficando cansado. Né? Nossos sentidos, nossas mucosas, nossas papilas, elas vão cansando. Então, não é quanto mais faz, mais equilibrado vai ficar. Não. Faz 1, 2 vezes, 3 no máximo, e aí a gente parte para a avaliação. Bom, legal. Palato limpo, adequado, vou avaliar o vinho agora. Vou avaliar em 2 momentos. Primeiro, eu vou avaliar a parte de estrutura. Então, a gente já falou um pouquinho sobre estrutura, principalmente Syrah aí no Velho Mundo. Depois, no segundo momento, a parte de sabores, que é o que a gente está falando hoje. Né? Nossa aula de hoje focada em sabores. Então, primeiro, parte de estrutura. Vou passar de forma mais rápida para essa parte de estrutura. Depois, vou ficar um pouco mais falando da questão desses sabores. Porque sabores a gente também está falando de estrutura, a gente também está falando dessa parte de gostos básicos, a gente também está falando dos aromas indiretos. Então, vamos lá. Boca. Doçura. Um residual pequeno de doçura. Vamos ser classificado ele como seco. Pouco perceptível. Acidez média. Salivação no primeiro ataque em boca. Interessante. Não é muito persistente essa salivação, essa acidez. Corpo dele médio subindo. Entre médio e muito. Agora, tanino dele já chegando em muito. Só que, aquilo que a gente falou, uma das peculiaridades dessa uva é que normalmente os taninos, principalmente de Syrah, de climas mais quentes, eles são taninos mais macios, de certa forma, não é tão granuloso, tem uma textura tão grossa. É um sucesso dessa uva. E aqui a gente tem tanino já é um vinho muito tânico, mas a textura é uma textura de granulosidade não tão grossa. É um pouco mais macio. Não chega a ser, vamos lá, entre fino e médio, né? Um pouco mais para fino. Mas é bom, é agradável, é positivo. E também para essa estrutura tânica tem um residualzinho de amargor, mas que não incomoda, né? A intensidade de sabor acompanha bem, né? Esses aromas indiretos acompanham bem esse perfil tânico. Fala um pouco mais sobre isso mais para frente. Ah, beleza. Então deu para a gente entender essa estrutura dele. Álcool, aí aqui um ponto, certo? Que é o álcool, ele não chega à mesma estrutura tânica, mas ele está entre médio muito e fica a boca esquenta um pouquinho, né? Você sente um pouquinho quente na boca, na garganta. Então tu fica com essa sensação ali, né? Que o álcool não está sobrando, mas está quase, né? Tem um bracinho ali um pouquinho mais saliente, certo? O teor alcoólico dele
14% de álcool. Essa região, tá, faz vinhos com um teor alcoólico mais alto. Né? Já tomei vinhos deles com 16 graus alcoólicos. Deles, certo? Não esqueça, é a primeira vez que eu estou provando. Legal, agora vamos prestar atenção nos sabores, que esse é um ponto importante para a gente hoje. Então, em boca, quais são essas características que nos remetem às famílias aromáticas, que nos remetem às frutas, às especiarias? Lembra que essa soma de características. O que é importante aqui? A gente concentrar para não fazer uma interpretação errada. Por exemplo, se é doçura, e a gente pensar que nos remete a alguma coisa diferente, que não necessariamente seja, né, as pseudo-sensações. Vamos lá, em boca. Sempre gosto de começar pelo perfil de fruta. O perfil de fruta dele, super interessante. Não lembra como no nariz aquela fruta cozida, assada. Tem a fruta preta madura. Essa nota de ameixa é muito presente. Tem uma nota de cassis em boca. Agradável. Essa notinha de álcool que ele tem, né? Que eu falei para vocês, que ele aparece, lembra um pouco de licor de cassis. Né? Então, olha o sabor aí, né? Somando a parte de tátil do álcool com a parte de sabor do cassis, lembrando licor de cassis, sabor. A fruta em boca, esse aroma indireto mais evidente, aliás, ele era bom em nariz, esse perfil aromático, mas em boca, os aromas indiretos são mais interessantes, são mais equilibrados. A fruta parece bem, essa fruta já não se remete a fruta cozida, remete a uma fruta preta madura, remete então a um cassis, remete um pouco a essa nota de ameixa. A nota de carne, essa nota de carne curada, em boca, ela é um pouco menos perceptível, fica até mais agradável, fica mais integrado. Essas notas, de novo, da baunilha, essas notas especiadas também estão em boca. A intensidade de sabor é média, sobe um pouquinho, mas ela tem uma boa persistência, ela fica um tempo, principalmente nesse nosso retroolfato, quando a gente descarta o vinho, tira o vinho da boca, ou engole, fica com o sabor da fruta por um tempo, não chega a ser muito, mas é entre médio e muito, isso é um ponto positivo para esse vinho. Então, as famílias aromáticas estão próximas, né, e estão bem integradas, então deixou o vinho um pouco mais complexo em boca, ele já tinha no nariz uma complexidade interessante, só essa observação quanto a esse álcool tem bracinho sobrando, e também essa estrutura tânica. O tanino é o mais evidente aqui do conjunto. Mas pontos super importantes também para equilibrar o tanino não é só a acidez. É super importante esse caráter de aromas indiretos positivos para ajudar a equilibrar um pouco essa questão tânica, também para equilibrar um pouco essa questão alcoólica. Precisa ter aromas e sabores, justamente precisa ter sabor em boca para conseguir equilibrar um pouco essa questão de álcool, essa questão tânica. E esse vinho quase chega lá. Então tem um equilíbrio interessante aqui desse contexto. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.